E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula eu tratarei de um tema bastante polêmico, que é o da revogação, anulação e suspensão na lei de licitações e contratos. Esse tema não é muito simples, seja pelos seus efeitos práticos, pelas suas implicações práticas, mas também por conta dos vários dispositivos da lei de licitações que tratam dessa matéria. Então é muito importante que nós separemos claramente esses dispositivos. E eu vou começar aqui pelo artigo 71 da Lei de Licitações, que trata da anulação e da revogação da licitação. Então vejam bem, o 71 é dedicado à revogação da licitação por um motivo de interesse público, diante de algum fato superveniente. Por exemplo, imaginem que a administração tenha feito uma licitação e antes de celebrar o contrato, haja uma grande crise econômica e a administração não tenha mais os recursos para contratar. Tá certo? Então, nós temos aí um fato superveniente que prejudica a contratação, embora a licitação já tenha sido realizada, justificando, portanto, uma revogação. E o 71 também fala da anulação da licitação. E aqui nós temos alguns detalhes importantes. Diferentemente da revogação, a anulação ocorrerá por conta de um vício de legalidade do processo licitatório. No entanto, o 71 diz muito claramente que a anulação aqui nessa nossa matéria só deve ocorrer se esse vício não for passível de convalidação, se esse vício não puder ser superado. Se o vício for passível de convalidação, então nós não falaremos de anulação. Nós só falaremos de anulação para situações de ilegalidade insanável. Então, notem bem, de novo, 71 trata de anulação do processo de licitação por vício insanável e também trata da possibilidade de revogação por interesse público apenas se houver algum fato superveniente que torne a continuidade da contratação completamente incompatível com o interesse público. Porém, notem que se o contrato já tiver sido celebrado, nós já estivermos na fase de execução contratual, nós não utilizaremos mais o artigo 71 da Lei de Licitações. Nós utilizaremos, sim, o artigo 147, que eu vou comentar, e o artigo 137. Então, de novo, para situações em que nós temos a licitação, mas ainda não há contrato, utilizamos o artigo 71. Para situações em que o contrato já está em curso depois da licitação, ou até mesmo por uma contratação direta, por dispensa ou inexigibilidade, nós utilizaremos o artigo 147 ou o artigo 137. O 147 é a grande inovação aqui da Lei de Licitações da 14.133. Porque esse artigo trata da declaração de nulidade de contratos e também da suspensão da execução de contratos. E estabelece uma série de parâmetros, uma série de fatores que o administrador público deverá considerar antes de tomar a decisão de suspensão ou de declaração de nulidade do contrato. Vejam, portanto, que esse artigo 147 absorve essa lógica consequencialista que provém da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O que o 147 diz é que o administrador público não deve imediatamente declarar a nulidade de um contrato pelo fato de que ele tem um grave vício ou pelo fato de que ele advenha de uma licitação viciada. O legislador exige que se faça uma análise de consequências. Será que a nulidade desse contrato poderá gerar problemas sociais, como a perda de empregos, como implicações para usuários de serviços públicos, cidadãos? Será que esse contrato poderá gerar problemas econômicos? Será que esse contrato poderá gerar problemas para a administração pública? Por exemplo, a administração decide extinguir um contrato de execução de uma obra que está quase finalizado porque descobre um problema de ilegalidade na licitação. Faria sentido extinguir esse contrato na sua fase final, sendo que a administração aí teria que fazer uma nova licitação ou contratar outra empresa para continuar aquele contrato que está quase finalizado? Enfim. Leiam depois com muita calma o 147, porque vocês entenderão ali o que eu estou dizendo. O 147 exige que, antes de se declarar a nulidade, se faça uma análise ampla de consequências. E ali, o 147 dá vários fatores exemplificativos que devem ser considerados
pelo administrador público. Feita essa análise de consequências, o administrador público pode chegar a duas decisões possíveis. Se a administração pública entender que os efeitos nocivos predominam, ou seja, que se ela extinguir o contrato, haverá muitos problemas, muitas consequências nocivas, então a lei de licitações permite que a administração pública mantenha o contrato, apesar do grave vício de ilegalidade que nele existe ou que tenha aparecido na licitação. Então vejam aí a novidade interessante. O legislador está dizendo que é possível manter um contrato, apesar de uma grave ilegalidade, por conta de uma análise de consequências. Então, o legislador coloca a legalidade em segundo plano por conta do princípio do interesse público. Pode ser que extinguir o contrato naquele momento afete gravemente o interesse público. Então, é mais importante preservar o interesse público do que observar apenas a legalidade, ser formalista ali para proteger a legalidade, ignorando o interesse público. Tá certo? O legislador não quer isso, não quer uma proteção a todo custo da legalidade administrativa. Ele exige agora que se faça uma análise de consequências, uma análise do interesse público e permite que se mantenha, portanto, um contrato, apesar de o vício de legalidade ser, inclusive, grave. Agora, existe uma outra possibilidade. Pode ser que após a análise das consequências e dos fatores do artigo 147, a administração conclua que sim, o contrato deve ser declarado nulo ou deve ser suspenso, tá certo? Então, é possível que se chegue à conclusão de que a melhor saída, a melhor solução no caso concreto seja a declaração de nulidade. Se isso acontecer, aí também temos uma novidade interessante. A lei de licitações prevê claramente que o administrador público poderá estabelecer os efeitos da declaração de nulidade ex tunc, desde então, ex nunc, a partir de agora, ou também seja possível estabelecer os efeitos da anulação para o futuro. O que eu quero dizer para vocês é que o administrador público pode modular os efeitos da decisão. O administrador público pode chegar à conclusão de que o contrato tem que ser declarado nulo, no entanto, que precisa também de alguns meses para proceder a uma nova contratação. Então, o que faz o administrador? Ele declara nulo, mas aceita que o contrato continue sendo executado por até 6 meses, que podem ser prorrogados por igual período. Então, ele pode até permitir que por 12 meses a empresa continue executando aquele contrato que sofre a declaração de nulidade. E isso é possível para que ele prepare uma nova contratação e para que se prepare para fazer uma transição suave daquele contratado para um novo contratado. Tá certo? Então, temos duas soluções, né? Ou a administração pública reconhece que as consequências são muito pesadas, que as consequências são muito impactantes e por isso decide manter o contrato ilegal, ou o contrato que advém de uma licitação ilegal, e em outra situação, em outra hipótese, a administração faz análise de consequências e realmente decide declarar nulo aquele contrato, mas aí pode, portanto, modular os efeitos da declaração de nulidade. E para fechar essa aula, eu gostaria de discutir uma pergunta interessante. Eu falei que o artigo 71 prevê revogação de licitação. E aí vem a indagação. É possível fazer revogação de contrato administrativo? Notem que em nenhum momento a lei de licitações fala de revogação de contrato. Ela só fala de revogação de licitação, de processo licitatório. No entanto, se nós olharmos bem a lei de licitações, nós encontraremos várias brechas. Nós encontraremos duas situações, pelo menos, em que não se faz uma revogação, a princípio, mas se faz uma extinção do contrato por interesse público. Então, a lei não fala de revogação de contrato, mas ela permite, sim, extinção do contrato por alguns motivos de conveniência e de interesse público que eu vou mostrar aqui. Vejam, o artigo 137, que trata da extinção contratual, diz muito claramente da possibilidade de extinção unilateral do contrato por interesse público. Então vejam que isso é muito semelhante a uma revogação, embora não se chame tecnicamente revogação. E também, se nós olharmos o artigo 106, ali encontraremos uma figura polêmica e interessantíssima, que é a possibilidade de a administração pública extinguir contratos que tenham vigência plurianual, desde que a administração comprove que não tem mais créditos orçamentários para manter aquele contrato, ou que
comprove que aquele contrato não lhe oferece mais vantagem. Aqui, portanto, temos um dispositivo até mesmo bastante perigoso, porque o legislador não esclareceu exatamente o que seria essa vantagem para a administração pública. Seria uma vantagem econômica? Seria uma vantagem em termos tecnológicos? Qual seria essa vantagem? Então, ainda que a lei de licitações não fale de revogação de contratos, nós temos esses dispositivos, essas brechas que permitem a extinção por motivos de interesse público e de conveniência, e aí até mesmo algumas disposições bastante perigosas, bastante complicadas que a Lei 14.133 trouxe. É isso aí e até a próxima aula.